Olá, gente. Uma boa tarde, uma excelente tarde. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Herta, cofundadora do Tributos a Elas. E a conversa que a gente vai ter aqui hoje tem tudo a ver com Tributos a Elas, porque uma das intenções do nosso grupo é fortalecer, empoderar as mulheres, uni-las, fortalecer as vozes e as presenças delas e fazer com que elas acreditem mais em si. E esse tipo de crença e de fé a gente busca em outras mulheres, nas nossas amigas, nas nossas colegas de trabalho, na nossa família, mas também nos livros e nas outras mulheres que viveram antes da gente, das mulheres que são contemporâneas a gente. Há muitas histórias de mulheres fortes, de mulheres que enfrentam dificuldades, de histórias atemporais de problemas que são parecidos com os nossos, e essas mulheres podem nos ajudar a mostrar caminhos, a mostrar soluções em momentos difíceis, em momentos que a gente tem dificuldade, como que a gente está vivendo hoje, né? Assim, essa questão dessa pandemia do Covid. Então, assim, a gente pode buscar nelas essa força que muitas vezes a gente não encontra em nós mesmos. E essa é a intenção, discutir isso. Discutir histórias de mulheres fortes, que empoderam outras mulheres, e tentar buscar nelas inspirações também para a gente. Assim, literatura feminina, ela é tão pouco divulgada, as ao longo dos anos publicaram poucos livros, assim, no sentido de que elas não podiam dizer que eram elas que estavam publicando. No início do século XVIII, os livros eram publicados de forma anônima, né? Assim, ninguém sabia. Jane Austen, a autora de Emma e Orgulho e Preconceito, tinha que ficar com o anonimato. Depois a gente teve a Mary Shelley, a autora do Frankenstein, também, que na primeira edição do livro ela não disse que era ela que estava escrevendo, porque ninguém acreditava que mulheres pudessem escrever histórias fantásticas de aventuras. Os livros eram só para histórias muito meigas, muito românticas, e não histórias assim de aventura, etc. Né? Então a gente tem aí, ao longo dos anos, até hoje, há uma dificuldade também das mulheres escreverem, serem lidas, porque não há, às vezes, os homens não dão muita credibilidade ao que elas escrevem, porque ainda acham que as histórias podem não ser muito assim dramáticas. E ainda há a questão também de termos poucas mulheres aí nas gestões das empresas, né, de quem é responsável pela edição dos livros. E, por exemplo, na Academia Brasileira de Direitos, a gente tem 40 membros e 4 mulheres, se não me engano. Então, a gente tem um número muito baixo. Então, tudo isso leva elas ainda a publicarem pouco, mas são histórias fabulosas que a gente tem aí para percorrer. Para isso, a gente trouxe hoje o Flávio, nosso colega aqui da PGFN. Ele fez um trabalho fantástico sobre uma freira, né, uma SOR, que na verdade é daí que vem o nome sororidade, que sororidade é o equivalente à fraternidade, mas equivale à união das irmãs, né, no sentido, então tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. E uma freira que sofreu violência em casa, que sofreu violência de todos os tipos, ameaças, etc. e tal, que era impedida de fazer tudo o que queria, e tinha muitas vezes dentro de casa também que ser impedida também de ser feito, e para fugir foi para o convento, assim, e quantas vezes a gente tem histórias de pessoas, de mulheres que naquela época não tinham acesso a livros e tinham que ir para os conventos, para esses lugares, para buscar a leitura que elas queriam, para fugir dos casamentos que eram forçadas a ter e para escrever, estudar, etc. E essa é mais uma dessas histórias que o Flávio vai trazer para a gente. E também a Pilar é fundadora de grupos de literatura feminina e estuda sobre esse empoderamento. E para falar aqui um pouquinho mais sobre o currículo de cada um deles, acho que vocês já viram aí nos anúncios, mas a Pilar, ela é poeta, leoa, sereia, mãe felina de 4 gatos, professora de literatura, escrita criativa, poeta e pesquisadora. Autora de diversos livros, doutoranda em teoria literária pela Unicamp e mestra em estudos literários pelo UFG, professora de literatura. E ela desenvolve essas pesquisas, né, a respeito da memória das mulheres, da autoria feminina, e atua no âmbito dos estudos de gênero dentro da literatura brasileira e latino-americana. Ela também é mediadora, né, do Clube de Leitura Feminista, Leia Osasco, e foi fundadora e ex-mediadora da Leia Mulheres Goiânia. Então, são clubes de literatura para isso. E o Flávio é licenciado em Letras, Português e respectivas literaturas pelo UNB, e é mestre em Estudos Literários Culturais pela Universidade do Porto, com foco na literatura conventual feminina portuguesa. E para mediar o debate,
a Maíra Ramos, né, nossa super colega aí da primeira região, procuradora-chefe, e a Ediara Barreto, que é nossa colega e parceira do Tributos a Elas. Com vocês, os dois aí para conversar com a gente sobre aspectos. Fiquem até o final. Olá, boa tarde. Eu sou a Pilar Bu. Queria muito agradecer o convite que a Maíra primeiramente me fez e a mediação da Ediara e da Herta, que criaram esse clube incrível. Então, estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje, falando de um trabalho que já dura, não sei, muitos anos. Acho que uns 7. Então, obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade e espero que vocês gostem muito do nosso bate-papo hoje, porque a gente está bastante animada com tudo que está acontecendo. Boa tarde a todos, eu sou o Flávio, sou servidor aqui da CRJ. Fiquei muito feliz pelo convite de participar também do projeto, do Tributos a Elas. Muito feliz em a PGFN ter me liberado para fazer um mestrado em literatura, né, e com foco em literatura conventual feminina, e voltar esse conhecimento, né, partilhar com todos vocês o que eu aprendi, partilhar com tantas pessoas da PGFN e fora da PGFN. Então, estou muito feliz de participar junto com a Pilar também, e com todos e com todas. Acho que vai ser uma tarde bastante animada, né, Flávio? Acho que você pode começar a falar dessa autora tão instigante. Bem, vamos lá. Eu acho que, conversando um pouquinho antes com a Pilar, né, vamos pontuar algumas coisas. Vai ser uma conversa, mas vamos pontuar. Né? Eu gosto de pegar algumas palavras. Nossos trabalhos, apesar de terem alguns anos de distância, eles têm mais conexão do que a gente pensa. Né? Eu lembro que a Pilar falou comigo, Flávio, os nossos trabalhos falam de memória, falam de revisitação, né? Mas tem uma palavra que eu acho que faltou a Pilar falar, né, que é o combate. Né? É a questão de falar assim, atenção, né? Atenção todo mundo. Tem mulheres escrevendo, né, há muitos anos, mas que não tem sido valorizada durante todo esse tempo. Né? Então, se tem uma palavra que seja até mais forte do que memória e revisitar, é combate mesmo. Né? A gente está aqui para poder falar, opa, né? Tem mulheres aqui escrevendo e vamos dar voz a essas mulheres. Bem, agora, voltando um pouquinho mais para o ensino meu trabalho, né, eu queria explicar o porquê de ter... por que eu decidi estudar literatura conventual feminina portuguesa. Aí eu tive que delimitar, porque literatura conventual feminina portuguesa é muito amplo, então é do século XVI ao século XVIII, que também já é muita coisa. Mas vamos lá. Então foi basicamente assim, no mestrado nós temos que estudar algumas matérias, e uma dessas matérias era a literatura conventual feminina portuguesa. Bem, muito bem. Eu estudei lá com alguns portugueses, com italiano, que tinha alguns brasileiros também. E a professora ela passou o objetivo da matéria, que era basicamente dar a conhecer, né, a realidade da escrita conventual feminina. E logo em seguida ela perguntou: quem é que conhece? Foi a pergunta mais assim estremecedora do meu mestrado todo. Eu queria que vocês falassem, né, quem conhece um pouco da literatura conventual feminina portuguesa e, se conhece, fale alguma coisa. Na minha cabeça, eu pensei que pelo menos os portugueses iam falar alguma coisa. Iam levantar a mão e falar, eu conheço tal escritora, qual freira, tal freira. E não aconteceu. Né? Então, o primeiro, por assim dizer, soco no estômago da professora, isso foi ter falado assim, nesses anos todos, tem se construído em Portugal uma visão de literatura nacional que silencia, apaga, rechaça toda a produção feminina conventual. Então, qual que é o meu papel aqui? O meu papel aqui é levantar a mão e falar, opa, cânone literário machista, opa, cânone literário essencialmente masculino, vocês estão errados. Né? Somos mulheres que escreveram. Né? E isso é muito bizarro, porque estamos falando de 1600 e qualquer coisa, né? Mas nas conversas que a gente teve com a Pilar, que eu tive com a Pilar, isso continua. Né? Incrivelmente, isso continua e se arrasta durante tantos anos. Né? Podemos falar até hoje. Então, eu escolhi, então, primeiramente, né? Eu vou estudar algo que eu quero combater, que é o cânone que é basicamente, essencialmente masculino. E segundo,
eu queria trazer uma bagagem de conhecimento que a gente não conhece e eu estou conseguindo compartilhar com todos vocês. Bem, então vamos lá. Entrando um pouquinho mais no meu trabalho, né, como a Herta falou, eu vou falar um pouco sobre a Antônia Margarida, de Castelo Branco, né, que é esse pequeno livro aqui que eu tive muita, posso dizer, muita dor também em estudar, porque não é fácil ler esse livro, né? E antes de entrar na história da Antônia Margarida, eu queria falar um pouco do contexto. Assim, eu sou de uma área literária que eu não preciso falar do contexto, eu acho que a literatura não tem que estar ligada com o contexto literário, de fato, de forma alguma, mas eu queria trazer o contexto que a Antônia Margarida viveu. A Antônia Margarida viveu, Antônia Margarida de Castelo Branco, ela viveu numa época que as mulheres ocupavam duas grandes áreas da sociedade, e apenas essas duas, pelo menos lá em Portugal, que era ou viver, né, a vida secular, que era casada ou solteira, mas sempre dependente de uma figura masculina, ou viver a vida monástica, né, que sobressai o modelo das esposas de Cristo. Né? Então era ou a vida secular ou as esposas de Cristo, sob os votos da castidade, obediência e castidade, obediência, prudência também, são vários votos. Ou então ela vivia essa vida secular, né, que muitas vezes elas eram muito maltratadas, e como foi o caso de Antônia Margarida de Castelo Branco. Então, o que acontecia? Como muitas vezes nessa vida secular elas não podiam fazer absolutamente nada, muitas vezes elas decidiram e optaram viver a vida como religiosa. Vamos lá, eu separei eu e minhas palavras, separei mais algumas palavras aqui para definir o que seria a vida religiosa e o que seria a vida secular. A secular, exatamente. As portuguesas vivendo na vida secular, elas seriam como as guardiãs da casa. Né? Isso pode parecer um clichê, mas de fato a literatura mostra isso. Né? Elas seriam as guardiãs da casa, teriam que ser prudentes, recolhidas, discretas e silenciosas. Eram assim, havia nessa época os manuais de comportamento feminino. Foram vários manuais de comportamento feminino que elas deveriam seguir esses padrões. É quase um bela recatada e do lar, né? Que a gente viu se bobear alguns anos atrás, aí já deve ter uns 300 anos que a gente ouviu isso. Mas é basicamente isso, né? Já na vida como religiosa, né, elas seriam, elas estariam naquele recolhimento espiritual, sobre aqueles votos dos quais já falei. Muito bem. Avançando um pouquinho mais, né, a gente tem que refletir um pouco sobre a relação, né, dessas mulheres com a escrita e a leitura. O que acontece? Com a relação à escrita e à leitura, também era muito diferente se a gente pensar na vida secular e na vida religiosa. Né? A vida secular, as mulheres até poderiam ter, se elas fossem de família nobre, né, elas poderiam ter uma instrução formal, se né, a figura masculina permitisse, se fosse o marido, ou se fosse o pai ou o irmão. Né? E já na vida religiosa, a leitura e a escrita sempre foram muito importantes para manter a gestão dos conventos. Sem contar que, a partir de algumas leituras, as freiras chegavam mais próximo de Deus. Né? Então, elas liam, né, os dois ambientes, elas teriam que, teoricamente, ler as leituras sobre Cristo, o Evangelho, vida de santo. São leituras mais religiosas. Só que aí que está o X da questão. Em Portugal, como a corte e as casas conventuais sempre tiveram uma ligação muito forte, muitas vezes, e isso que é interessante, né, muitas vezes alguns livros que eram considerados de caráter profano, como livros de cavalaria, as cartas de amores, e as próprias cartas mesmo passavam pela casa conventual, passavam pela clausura. Então, o que acontece? Né? As nossas freiras, elas liam muito mais, né? Liam muito mais do que a gente pensa. Então, as freiras não eram bobinhas, não. Elas liam coisas assim absurdas. Né? Tem um filme que eu queria até indicar para vocês, que já é sobre a Sor Juana Inês de la Cruz, que está no YouTube. É um filme todo completo, está em espanhol, mas a gente consegue perceber perfeitamente. É Yo, la peor de todas. Né? O filme completo.
que dá para ver que a gente que as leituras, né, os livros de profanos, eles passavam. Então elas tinham um contato muito forte com a nobreza, com a corte. Então, e eram pessoas muito formadas, muito letradas, e elas também liam todas essas coisas. Então, o que aconteceu? A partir dessas leituras, de toda essa educação, elas começaram a escrever muitas coisas que não eram só relacionadas à vida de santos, a questão religiosa mesmo, né? Então, esse que é basicamente o nosso papel, né? É revisitar e ver o que elas escreveram, né? O que foi escrito nessa época. Bem, muito bem. Outra pergunta que eu devo fazer, ou tentar responder, né? Houve um momento que a escrita feminina conventual portuguesa ganhou maior visibilidade, né? Voltando um pouquinho, elas poderiam, teoricamente, só ler vida de santo e relacionada à religião. Mas não, elas escreveram muitas coisas e foi a partir do Concílio de Trento, né? Na Reforma Cristã, que começou a valorizar mais a escrita feminina. Então, o que acontecia, né? Nessa época, a igreja ela tinha que se reafirmar, né? Era realmente a reforma cristã, e era nesse momento que a igreja tinha que se diferenciar totalmente das igrejas protestantes, né? Até um fato curioso, eu estava me lembrando, pensando, refletindo, né, sobre o que ia falar. Uma vez eu fui àquela igreja Maranata, né, que é uma protestante, e a diferença da igreja católica, né, eu sou católico, não estou falando mal, a diferença de uma igreja católica para uma igreja protestante, né, quanto a ornamentação é absurda. Se você for ver, as igrejas católicas são muito mais espetaculosas. Basta a gente ver ali a Basílica de São Pietro, né, no Vaticano. A gente consegue até fazer uma visita virtual hoje em dia, salvo engano, né? Cada parede, cada coisinha da igreja é aquela poluição sonora, visual absurda, né? A gente tem várias, tudo, que são quadros. Para começar, a gente entra à direita, já tem La Pietà. E já as igrejas protestantes, elas já são bem mais enxutinhas, né? Não, são bem mais tranquilas. Então, foi nesse momento que a igreja, da reforma da igreja católica, que a igreja católica teve que se diferenciar bastante. E não só isso, né? As freiras começaram a escrever, né? Porque elas seriam um modelo de exemplo, não só para o convento, mas elas seriam um exemplo para toda a comunidade. Obviamente, a Igreja Católica não queria perder os seus fiéis para a Igreja Protestante. Então, o que elas escreveram começou a ser modelo para toda a população. Agora não era mais só para o convento, né? E foi nesse aspecto, foi nessa situação que veio aqui a Antônia Margarida de Castelo Branco e escreveu esse livrinho dela, que na época não era chamado de autobiografia. A autobiografia já é um conceito bem mais novo. Antigamente eram chamados de relações de vida, né? No caso era a relação de vida da Soro Antônia Margarida de Castelo, de Soro Claríssima do Santíssimo Sacramento. Antônia Margarida de Castelo Branco é o nome dela como secular. Porque o que aconteceu, né? Nessa época, muitas freiras escreveram sobre suas vidas. Muitas. Nós temos muitas autobiografias dessa época. Só que o que chama a atenção dessa autobiografia? Porque esse é considerado o primeiro caso de divórcio formal em Portugal. Então, o que acontece, né? É absurdo, porque o que essa mulher passou para poder... vamos pensar que ela era casada, né? Ela teve que se divorciar para poder entrar numa casa conventual. E isso é, assim, se a gente pensar em 1600 e foi 20 qualquer coisa que ela conseguiu o divórcio, foi muito assustador, né? Muito assustador. Bem, o que acontece? Antônia Margarida de Castelo Branco, até hoje a gente não sabe por que ela se casou com o marido dela. A gente não sabe o porquê. A gente acredita que eram famílias que tinham um acordo político, né? E por algum motivo a família do Antônio Albuquerque, que é o marido dela, ficou sem dinheiro e ele se apoiou no dote dela. Bem, só que ele era um cara muito agressivo. Por isso que eu falei no início que não foi fácil ler o livro de Antônia Margarida de Castelo Branco, porque eu até queria passar uma partezinha, só que eu acabei me esquecendo e eu vou contar para vocês, né? Ele era extremamente agressivo, né? Violência de tudo que era forma. Tudo que vocês imaginaram. Chegar a um ponto de ela ter tido que enterrar 2 filhos porque ele não queria chamar o médico. Por quê? Ele falou que ela que estava escolhendo a hora da criança nascer.
E era justamente na hora que ela estava dormindo. E vocês, eu já fico imaginando, você ler isso já é tão absurdo, eu fico imaginando você escrever, né? Então foi, assim, não foi fácil. E isso assim, é um dos piores exemplos, né? Eu fico também lembrando, eu queria fazer uma relação com a professora Valesca, que foi o primeiro, uma das primeiras reuniões que teve aqui no PGFN Conecta, e ela falou do conceito de dispositivo materno, se eu não me engano, né? E, assim, palavras dela, ela falou assim: o que chancela a mulheridade é ser escolhida, e não só isso, é manter o casamento. Todo mundo sabia que Antônia Margarida sofria as piores coisas do mundo com o marido dela. Só que as pessoas a responsabilizavam por não manter o casamento. Então, apesar dela sofrer tudo isso, né, que o marido lhe fez, ela era responsável de não manter o casamento. Até que chegou um momento que ela não aguentou, de fato, né? Ela foi atrás de um primo dela, que era da alta classe da alta classe não, mas ele tinha um cargo da igreja alto, né? Não era um dos tops, os bambambãs, mas ele tinha um cargo. Então, veja bem, ela escreveu essa autobiografia, e é basicamente o seguinte: essa relação de vida, o meu trabalho consiste em quê? Antônia Margarida de Castelo Branco, ou Soro Clarissa do Santíssimo Sacramento, ela escreveu uma versão oficial dela, né? Só que o que de fato ela queria deixar para a gente? Né? O que de fato ela queria deixar para o leitor que está lendo depois de 400 anos? Né? O que ela queria deixar? Ela queria deixar realmente a versão oficial dela? Ou ela queria dizer: atenção, leitores, olha o que eu tive que sofrer, né, para poder entrar numa casa conventual, para poder fugir daquelas atrocidades que meu marido me fazia. É isso que a gente não conseguiu, né, responder. Também eu teria que conversar com a Antônia Margarida de Castelo Branco. Eu sonhei muitas vezes com ela. Às vezes eu acordava à noite, pensava, via freiras sendo queimadas, e eu falava para minha esposa também, e minha esposa acompanhava esse processo. Mas era basicamente isso o meu trabalho. E também eu fiz uma relação com um filme que saiu depois de muitos anos, da Antônia Margarida Gil, que era outra Margarida, né? Por isso que meu trabalho também tem esse nome, né? Margarida para Margarida. Né? É um trabalho muito que tem tudo conexão, né? Escrita e reescrita de Sor Antônio Claríssimo do Santíssimo Sacramento. E é basicamente isso, né? Então, eu volto um pouquinho, né, falando que o meu papel aqui, né, eu acho que eu estou até sendo um pouquinho acadêmico demais. Eu falei para a Pilar que eu não seria muito, né, mas é basicamente levantar a mão e falar assim, que Antônia Margarida escreveu nessa época. Apesar de tentarem apagar o que ela escreveu, ela sendo uma mulher, né, uma freira, tá aqui, chegou para a gente, né? E tá aqui, Antônia, chegou, o seu livro chegou, e eu estou conseguindo passar para muitas pessoas. Então é basicamente isso que eu queria falar. Eu agora estou aqui só para ouvir a Pilar, porque eu tenho muita coisa para ouvir da Pilar. A gente não pode bater palma, né? Porque quebra o decoro e fica ruim para vocês também. Mas é um estado de encantamento, né? Eu particularmente não conhecia a Antônia Margarida. Achei lindo a sua ideia de Margarida para Margarida, já faz uma conexão muito especial. É um encantamento mesmo. Quantos... e aí, se você quiser abrir o seu áudio, ela publica em 1800 e alguma coisa, né? Não é isso? Não. Na verdade, ela não publicou, na verdade, o livro, né? Quem publicou o livro dela, na verdade, ela nem poderia publicar, né? Quem publicou foi Frei Jerônimo de Belém, né, que ele era um cronista das casas conventuais. Aliás, a casa conventual dela era de muito prestígio. Era uma casa perfeitíssima, né? O conceito de casa perfeitíssima. Então, ela não publicou, foi um homem que publicou. E mesmo assim, né, ela escreve em primeira pessoa, né, a relação de vida dela. O Frei, né, o Jerônimo, ele passa para a terceira pessoa, nem dá a voz para ela, né? Ela escreveu, ele não copia totalmente. Ele até ele decalca o texto dela. Tá. Mas é isso, elas não podiam. E essa publicação acontece mais ou menos quando, Flávio?
Pilar, se eu não Desculpa, me engano, gente, antes de começar a falar, eu tô perguntando coisa, mas é porque, foi. é, Pode falar. mais ou menos quando, você acha? Se eu não me engano, o Frei Belém publicou em 1800 e qualquer coisa. Só que o professor João Palma Ferreira só editou a autobiografia dela já em 1980. Então Perceba, já foi bem mais para frente, né? Então, para a gente mesmo, só chegou, sei lá, 300 anos para frente. é inacreditável, né? É inacreditável esse processo de silêncio mesmo, um silêncio que é histórico, que é discursivo, de ter alguém que precisou pegar os escritos dela para trazer isso para a gente. Eu estou falando disso por quê? Porque 100 anos, mais de 100 anos separam a escrita da publicação, ou disso chegar para a gente, e as minhas autoras, né, a minha pesquisa de doutorado, ela começa na contemporaneidade, então isso chega quase como um eco, né? Um eco de memória, né? Então é bastante interessante a gente pensar nisso. Você foi falando, eu escrevi um monte de coisa, porque realmente é assustador como esses padrões eles são reiteradamente celebrados, né? Socialmente, pelos estereótipos, enfim. Eu começo a minha fala justamente pensando sobre isso, né? Você falou da bela recatada do lar com outras palavras. Mas ao longo da história é isso mesmo. Discurso médico, discurso psicológico, discurso filosófico, uma série de discursos que são criados para dizer o que é o feminino de uma forma muito controladora, muito castradora. E se você não se encaixa nessas caixinhas, parece que você não é mulher, ou você está deslocada, despertencida, né? A bruxa, a histérica, a má. É muito curioso a gente perceber que isso reiteradamente acontece e que ela precisou fugir de uma violência muito brutal para, de alguma forma, conseguir estudar, né? Eu estou falando isso porque eu acho que é bem interessante a gente fazer um link sobre essas duas pesquisas. Assim, estudar, ela pôde estudar porque ela era de uma família nobre, né? Ah, Ela já entrou no convento, é, que já sabia ler e escrever, isso era um fato. O que é mais absurdo, né? Assim, eu falei, né? A autobiografia é uma versão oficial, né? Que tinha uma função de exemplo, não só para o convento, mas para fora. Só que o que é mais absurdo é ela ter que, né, sair desse casamento, né, absurdo, né? Ou, aliás, o fato de ela nem querer ter sido casada, né, ela queria ter sido freira desde o início, pelo menos é o que ela fala, né, no livro a gente também não tem como afirmar isso na literatura, né, mas é o fato de ela ter passado por tudo isso, sabe, essa violência absurda para depois ela ingressar no que ela sempre quis, que pelo menos literariamente é o que ela fala. E assim, de fato, né, a gente descobriu depois, e eu já até esqueci de falar, foi muito bom você retomar. Em 2014, a professora Alice Lázaro, ela encontrou algumas cartas da Antônia Margarida. E a gente via que ela realmente ela ia atrás, ela queria entrar no convento, né? Então, se aqui às vezes ela deixou a versão oficial, né? Ah, não sei, eu acho que eu tive. Ela escreveu assim: eu passei pelo casamento, mas foi Deus que colocou isso no meu caminho, né? Deus queria que eu passasse por essas coisas no casamento para depois professar. Mas nas cartas a gente via que ela tinha muito mais força. Eu acho que não era Deus, não. Eu acho que ela não estava entendendo por que ela casou. É diferente, né? Então, isso que é o absurdo da autobiografia dela, né? Ela passar por tudo isso para depois conseguir ser freira. E ela já entrou mãe. Tá? Quando ela entrou no convento, ainda tinha isso, né? Além de ela ter sido já casada e divorciada, ela era mãe, né? Então, isso para a época era assim, o absurdo máximo, né? Mas ela conseguiu. Ela se mostrou forte. inimaginável, né? Inimaginável. A quantidade de rupturas que essa mulher vai fazendo ao longo da história. E eu não sei se ela não sabia ou se ela não podia, ainda assim, colocar isso na autobiografia, porque tem isso, existem vários silenciamentos aí, né? É exatamente isso. Eu acho que tem bastante silêncio aí nessa história dela, né? É por E tem, isso que. Sim, continua, por favor, Pilar. porque eu acho que tem uma tentativa muito parecida sua e minha de fazer esses processos de escavação mesmo, né? Quase que com a mão para tentar entender quem são essas mulheres e do combate. Eu amei a palavra combate que você trouxe, que é isso.
São revoluções diárias, são combates diários. Em geral, que hoje aqui a gente não consegue ver com quem a gente está falando, né? Você aí do outro lado. Mas, em geral, quando eu começo as minhas falas, eu sempre peço para as pessoas mostrarem a sua mão e conseguirem me dizer se elas conseguem encher uma mão, pelo menos, de autoras mulheres que elas conhecem. E, em geral, as pessoas não conseguem encher nenhuma, muito menos duas. Mas escrevemos há muito tempo e resistimos há muito tempo. O meu trabalho de doutorado agora é sobre pesquisa, a pesquisa que eu faço é sobre memória de mulheres, mas durante a escrita, a pesquisa, etc., eu percebi uma coisa curiosa, né? Tem uma pesquisa da professora Regina Del Castanha, daqui da UNB, que fala que a literatura brasileira contemporânea, se a literatura portuguesa dos séculos XVI, XVIII, já era um território masculino, mas a literatura contemporânea ela também é um território contestado, né? Fez-se um mapeamento de 15 anos das publicações de 1990 até 2004, das grandes casas editoriais no Brasil, e descobriu-se que é isso mesmo, o perfil do escritor brasileiro que circula dentro do mercado editorial tradicional, eu estou excluindo o mercado independente, as coisas que a gente faz na raça mesmo, é o homem branco heterossexual, de cultura judaico-cristã, classe média. Esse é o perfil, tanto do escritor quanto do personagem. E aí eu parei para pensar, e toda a sua fala me faz ter certeza disso. Será que as autoras que eu estudo, porque eu estudo 4 autoras, e daqui a pouquinho eu vou falar delas, mas será que essas autoras, elas cumprem essa genealogia masculina? Ou a ascendência delas é outra? E aí eu entendi que a ascendência é outra mesmo. A nossa ancestralidade talvez seja uma ancestralidade contra-hegemônica, contra-canônica. Por que eu digo isso? Porque, de fato, as mulheres sempre escreveram. A primeira mulher a publicar no Brasil, em 1859, é Maria Firmina dos Reis. Uma mulher maranhense, negra, autodidata, abolicionista. Quando a gente vai fazer essa revisão histórica, a gente percebe, por exemplo, que a história do movimento feminista no Brasil, ela parte da história da abolição, da luta pela abolição da escravatura. Por que isso? Por que quando a Virginia Woolf diz que uma mulher precisa de um teto todo dela e independência financeira para escrever, porque a demanda da casa, como você falou perfeitamente, impede que elas consigam publicar cada vez mais, é tão importante? Né? Porque precisa de paz de espírito, precisa conseguir produzir, não é só sentar e escrever. Tem toda uma demanda diária, um trabalho não remunerado. Né? Hoje em dia a gente já consegue entender sobre esse trabalho não remunerado que as mulheres fazem em casa, a terceira jornada, às vezes quarta. Mas, ainda assim, eu ficava pensando, tá, Virginia Woolf é incrível, e isso é super importante de dizer, mas as mulheres lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, elas tinham o mesmo contexto social que as mulheres brasileiras? Não é possível. E aí eu entendi que realmente é uma ideia de sul e norte, sabe? Porque as mulheres ao sul global, nós como mulheres ao sul global, nós enfrentamos algumas outras dificuldades. Por quê? Porque a colonização foi um processo muito violento. Esse país nasceu da exploração dos corpos das mulheres. Né, da invasão das matas e da invasão dos corpos, primeiro das mulheres dos povos originários, que são as indígenas, e depois das mulheres negras, que foram trazidas escravizadas. Então, a gente passa a pensar uma questão do feminismo no Brasil e da literatura e da crítica sob uma perspectiva decolonial. Né? As pessoas falam, nossa, mas o que é decolonial? Que palavra estranha, né? É justamente pensar que raça, classe, sexualidade e gênero não podem estar indissociados e falam sobre a gente. Eu estou tentando fazer um panoramazinho porque eu acho que é importante a gente trazer para o nosso contexto, porque eu fico imaginando todas as imposições que foram feitas a Margarida, que era uma mulher que já podia ter acesso à educação, mas extremamente violentada, que precisou, né, cortar um dobrado aí para conseguir entrar no convento. E não é só a possibilidade de ter uma outra vida, é uma possibilidade de não apanhar, né? De não passar por uma série de violências simbólica, doméstica, de gênero.
E as mulheres brasileiras têm enfrentado isso diuturnamente, né? Quando a quarentena chegou, a primeira coisa que eu pensei, tá, mas como é que essas mulheres vão ficar em casa? Porque muitas também sofrem violência doméstica, né? E esses números aumentaram muito. A gente já tem dados do Fórum Social, né? Fórum Brasileiro de Pesquisa. Ai, gente, esqueci o nome. Mas a gente já tem o mapa da violência, né? A gente já tem um pouco sobre isso na quarentena e como que isso está nos dias atuais. Então, minha pesquisa foi para pensar isso. E aí eu entendi que a nossa genealogia ela é outra, né? A gente precisa, inclusive, rever essa genealogia do sujeito ao sul global, do sujeito decolonial, até para desconstruir esses ecos da escravidão no nosso país, porque Audre Lorde diz, né? Não é a diferença... a Audre Lorde é uma filósofa, né, americana. Ela diz que o problema não é a diferença entre as pessoas, mas a gente não aceitar as diferenças. E aí eu falei, bom, temos uma série de questões aí para abordar. E aí eu fui entender quem eram essas mulheres pioneiras, né? Maria Firmina dos Reis, a Emília Freitas. Mas isso, na verdade, eu acabo nem falando muito sobre isso hoje. Por quê? Porque nem é exatamente o cerne da minha pesquisa, né? Eu fiz um primeiro capítulo resgatando essas mulheres nesse processo que você também fez, de resgatar essas mulheres para pensar. E aí foi interessante que você disse combate. Lembra aquela mãozinha aberta com os 5 dedos que a gente às vezes não consegue preencher? Se a gente fecha. Tem uma poeta brasileira que chama Angélica Freitas que ela diz que um útero é do tamanho de um punho fechado. Então eu penso que se a gente começar a pegar esses poderes pessoais para a gente, chamar os aliados para a luta, colocar todo mundo, porque quando a gente valoriza a produção das mulheres, dos LGBTs, dos negros, a gente valoriza a multiplicidade da nossa sociedade, né? A empatia, uma série de alteridades. Quando a gente entender que esse punho fechado é uma mobilização de luta muito grande, talvez a gente também consiga valorizar mais essas questões, né? Falo isso porque eu acho que tem algumas simbologias que a gente corriqueiramente usa, às vezes no movimento feminista ou na crítica literária, que as pessoas nem sempre conhecem. Então, essa coisa do punho fechado, das mulheres fazendo assim, é toda essa ideia da força, né? E aí pensar essa genealogia dentro do contexto latino-americano, dentro do contexto de nós, enquanto uma terra, a gente não se vê muito latino-americano, né? Mas nós, dentro desse contexto, em diálogo com outras perspectivas, é muito bonito, assim. Pelo menos é o que eu tenho tentado fazer. Eu estudo 4 autoras, né? Contemporâneas. O primeiro livro que eu estudo, ele é de 2001. Então, de 2001 até 2014, mais ou menos. E a minha ideia com a minha pesquisa é criar um mosaico de vozes, né? Porque quando a gente pensa em mulher, a gente pensa em qual mulher? De que mulher a gente está falando? Né? Comumente, as pessoas acham que a gente está falando só de uma mulher, de repente, branca, classe média. Será que a gente não começa a criar alguns estereótipos muito ligados ao cânone e à tradição? Mulheres não são serializadas. E a prova disso é que eu tenho certeza que aqui vocês têm uma série de mulheres diferentes, de classes sociais diferentes, de cores diferentes, de desejos diferentes, de orientação sexual diferente. Então, a gente tem um espectro muito grande. Como eu não queria me limitar, eu escolhi justamente 4 obras que tratassem dessa multiplicidade. Por quê? Porque o silêncio é central na história das mulheres. O silêncio é central na história da Margarida. Né? Para ela conseguir chegar até a gente, precisou que um homem fosse lá, pegasse essa autobiografia e trouxesse para a gente conhecer. Então, esse silêncio que é central, que é um silêncio do arquivo, que é um silêncio dos relatos, da historiografia, né? A história tradicional, ele precisa ser rompido. E eu conversava muito com o Flávio, que eu acho que nós, enquanto professores de literatura, ou que gostamos muito de literatura, a gente tem um compromisso muito grande em justamente falar desses assuntos. Porque, ora, se elas sempre publicaram, então, na verdade, talvez a coisa não seja um problema de voz, elas escrevem. Então, pelos escritos elas falam. Mas elas encontram alguém para ler? Elas encontram alguém para publicar?
Então, tem a ver também com o lugar de fala, né? O lugar da onde você fala, da onde você enuncia o seu discurso, que vai mudar muito a forma como essa fala vai aparecer, mas também é importante um lugar de escuta, que tem alguém para te ouvir, que tem alguém para comprar os seus livros, alguém para valorizar o seu trabalho, alguém para te ler. Então, essas demandas todas vão surgindo. Você foi falando e essas demandas todas foram vindo na minha cabeça. São coisas que eu já tinha me programado, mas elas acabam vindo na cabeça porque é muito brutal esse silenciamento, né? É muito brutal essa história. Então, quando a gente fala, as mulheres não escrevem, não, elas escrevem, só que a gente acaba não recebendo esses escritos, tendo acesso a esses escritos. Por isso que, na minha visão, assim, é tão importante um acontecimento como hoje, né? Essa possibilidade hoje da gente falar disso, da gente ser contra esses silenciamentos, da gente querer lê-las mais. Os clubes de leitura feministas, né? Eu fundei em 2016 o Lê Mulheres Goiânia, mas depois que eu voltei para São Paulo, eu fundei também o Lê Mulheres Osasco aqui, que é um clube gratuito, tem mais de 100 cidades do país, tem fora do país, se não me engano, só tem em Zurique, e eu acho que tem no Porto, mas eu não tenho certeza qual é a cidade de Portugal que já tem Leia Mulheres. Então é um clube gratuito para você pegar dicas de leitura, para você compartilhar, para você ter um espaço. Homens e mulheres podem frequentar, tá? Mas a ideia é que a gente tenha um espaço seguro para poder compartilhar as nossas opiniões. Porque o que acontece muitas vezes no meio acadêmico, apesar da gente amar o meio acadêmico também, é que às vezes a gente também não consegue conversar sobre as coisas, né? A gente não consegue, as pessoas têm tantos desejos, tantas pesquisas, que a gente não consegue muito compartilhar. Então, esses clubes de leitura são ótimos, porque eles ajudam a gente a existir também. Então, a minha pesquisa é pensando nessas mulheres. Eu estudo 4 romances, mas a minha ideia foi pensar o quê? Raça, classe, etarismo, que é a questão das mulheres mais velhas, né? Que muitas vezes na literatura elas não são representadas, parece que elas morrem. Chega aos 40, você morre. Você não existe mais. Você não tem mais tesão, você não tem mais planos, você não tem mais nada, né? Então, da maturidade à velhice, a gente tem muito poucas histórias com personagens, com mulheres falando as questões delas, né? Ou seja, por personagem ou pela própria escritora. Então, a minha ideia era etarismo, gênero e violência pelo abuso sexual, né? E a homoafetividade entre mulheres. Eu vou mostrar rapidamente aqui as capas dos livros, né? Esse daqui é o Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, que é um livro que fala sobre a experiência traumática, né? A memória como tentativa de reelaborar um passado traumático. São 2 irmãs que passam por uma experiência bem complexa de violência sexual, e aí elas juntas vão conseguir, ao longo da vida, tratar dessas questões. Eu falo que é um livro que tem um pouquinho de gatilho, então eu acho que a leitura é bom, a gente está um pouquinho feliz para ler, se municiar um pouquinho. Esse livro aqui que eu gosto muito, que é o Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Eu sou muito apaixonada por esse livro. Conceição Evaristo, que é a nossa grande dama, né, da literatura brasileira, e a Herta falava das discrepâncias dentro da Academia Brasileira de Letras, né? Conceição Evaristo concorreu à cadeira número 7 recentemente, acho que há 2 anos, que é a cadeira de Castro Alves, que era um homem negro, e não foi contemplada, né? Quem ficou com a cadeira foi um homem branco. Então ainda existe essa questão muito complexa desses lugares de poder, né? Tudo bem que, assim, a Academia Brasileira de Letras, gente, quem liga? Mas é um tipo de validação, entendeu? Eu não tô nem aí, mas, assim, é um tipo de validação que o escritor recebe ao longo da sua trajetória, né? E talvez para o grande público isso significa bastante, mas esse livro é muito bonito porque ele vai falar da questão da ancestralidade dos povos diaspóricos, né? Os povos africanos que inscreveram suas reminiscências no Brasil, né? Então ela vai trazer muitas coisas bonitas, né? Orixás, vai descentralizar da Europa, né? É um livro bastante bonito. Aí a gente tem o 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, que é esse livro aqui, e sobre ela, eu e Flávia comentávamos,
Maria Valéria Rezende é uma freira aposentada, né? Uma pessoa incrível, nascida em Santos, mas ela foi morar e se radicou há muitos anos em Natal, no Rio Grande do Norte. Circulou também pelo sertão, e esse livro é muito bonito porque ele fala justamente dessa mulher mais velha, né? Jovem para ser velha e velha para ser jovem, essa mãe que não quer mais essa maternidade compulsória. Ela não quer mais ser violentada e ser esquecida. Maria Valéria Rezende, então, é essa freira muito transgressora. E aí eu fico pensando que Margarida certamente é uma ancestral, né? Alguém que é um eco, né, memorialístico para Maria Valéria, porque é alguém que começou a fazer uma série de rupturas, né? E aí nas nossas conversas o Flávio deu um print numa matéria e dizia assim: as freiras não são bobinhas, né? Vocês acham? As pessoas pensam que as freiras são bobinhas, né? Como é que podem escrever literatura, né? Aquilo ali foi meio impactante, né? E ela vai escrever bem mais velha, né? Ela vai escrever já bem mais velha, começar a escrever, né? Na verdade, assim, começar a publicar bem mais velha. E tem uma foto maravilhosa da Maria Valéria que ela brinca que depois que ela tirou essa foto, ninguém mais quer saber de outra, que é ela fumando um cigarro. É uma foto que circula muito por aí. E o quarto livro, infelizmente, eu não peguei ele ali dentro antes de vir, me desculpem, mas é o Duas Iguais, da Cíntia Moscovitch, que é uma escritora de Porto Alegre, que vai tratar justamente do amor entre mulheres, né? Quando a gente para pensar, é difícil falar sobre isso, porque a gente fala, não, então quer dizer que vai se sobrepondo? Sim, as opressões, elas infelizmente vão se sobrepondo, né? Para as mulheres lésbicas e bissexuais, até muito pouco tempo atrás, a sexualidade delas até hoje é muito criminalizada, é vista como suja, como pecado, como errada, como ruim. E o que a Cíntia vai fazer nesse livro vai ser justamente mostrar a vida dessas duas meninas que se apaixonam. A gente acompanha elas desde a infância até a maturidade. No Ponciá Vicêncio, a gente também acompanha a vida dela toda. Mas a gente vai acompanhando a história dessas meninas, as injúrias, os preconceitos, as dificuldades. É uma memória que tenta resgatar, né? Essas memórias que tentam sempre dizer o indizível, né? Tentar falar sobre o indizível. Porque as pessoas têm uma ideia muito errada de que as mulheres não sabem ficcionalizar. Elas sabem. Talvez elas falem sobre outras coisas, mas elas podem falar sobre o que elas quiserem. E aí, quando você tem um livro que fala do amor de uma forma tão, tão bonita, numa ideia de que o amor exige reparação, né? Existe uma necessidade da Clara reparar a vida da Ana, né? Reparar esse amor, essa não impossibilidade desse amor, que é bonito e é triste ao mesmo tempo, né? É triste que a gente não possa se realizar plenamente porque existe uma série de estereótipos, de imposições sociais, de violências diárias que a gente enfrenta que vão conspurcando os nossos corpos, né? Parece que vão tirando cada hora um pedacinho maior dos nossos corpos. A gente nunca parece que pode existir em plenitude, mas a gente precisa reivindicar, né? Esses lugares do existir em plenitude. Mas é bem difícil, né? Para umas muito mais difícil do que para outras. Então, o meu trabalho é sempre nesse sentido de resgatar essas memórias, né? E como que isso surgiu, assim? Porque vou falar só mais um pouquinho, que eu acho que meu tempo deve estar acabando. Mas, assim, como que isso surgiu, essa ideia, né? De resgatar essas memórias? Porque eu sou escritora também. E isso aparece muito nos meus livros. Muito, muito. Esse devir de memória, esse desejo. Porque a memória, ela funciona quase como uma dialética, né? É uma dialética no sentido de um paradoxo. A gente lembra, a gente quer lembrar porque a memória é frágil, né? O tempo passa e a gente esquece. Há 3 anos eu perdi meu pai e eu tinha muito medo de esquecer o rosto do meu pai. Quem já perdeu alguém que gosta muito sabe que tem essas dificuldades. E aí eu falei, então é isso que eu preciso estudar. Eu preciso estudar essas mulheres para que a gente não se esqueça dessas mulheres. Eu preciso estudar essas violências para que a gente não esqueça que elas existem. A gente precisa falar sobre as coisas
para evitar que elas aconteçam de novo. Então tem sempre esse desejo, esse devir, que é um direito de memória que todo ser humano tem, de querer reelaborar o passado, né? Então, e reelaborar um passado de maneira diferente, de um outro jeito, trocando as lentes, mudando a perspectiva, não falando sempre dos mesmos assuntos. Então, esse desejo que para mim é muito grande, né, na literatura, na poesia, como professora, de que a gente não se esqueça, né? E isso vai ser muito difícil, porque invariavelmente o tempo vai passar. Mas esses livros, eles são documentos, né? Eles são documentos, arquivos, são formas da gente não se deixar esquecer, né? Eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que pegar os livros que vocês amam, dos caras que vocês adoram, e, sei lá, dizer que agora não vão ler mais. Não leiam, continuem lendo, ampliem suas leituras, leiam mais coisas. Leiam as mulheres, ouçam as mulheres. Deem um tempinho para vocês entenderem quais são essas perspectivas, porque tem mulher fazendo ficção científica, tem mulher fazendo terror. Aliás, desde Mary Shelley, né, que é a grande expoente, tem mulher escrevendo sobre todas as coisas. Se essas historiografias e o mercado editorial muitas vezes não deixa a gente acessar, vamos fazer uns processozinhos de conversar entre a gente, de pesquisar, de ver outras perspectivas, ampliar os horizontes. E a ideia da memória como a ideia de continuidade, de permanência, sabe? A permanência dos escritos, dos relatos, né? Para que daqui a um tempo, daqui a uns anos, não sei quantos, a gente olhe para o passado e fala: nossa, 2020, o Flávio e a Pilar estavam falando sobre esquecimento, apagamento. Gente, como é que esse povo vivia? Para que isso não seja mais uma coisa tão internalizada e naturalizada que a gente não dá importância. Não, vamos dar importância, vamos romper. E dentro das nossas realidades a gente romper também. Então a minha fala é também um chamamento, sim, que eu brinco que eu fico fazendo chamamento o tempo inteiro, mas a minha fala é um chamamento, sim, né, para a gente ser transformação das nossas realidades, para a gente se empoderar, no sentido mais bonito da palavra empoderamento, né, que é tomar para a gente nosso poder pessoal, enquanto mulheres, enquanto LGBTs, enquanto população negra, que a gente possa pegar o nosso poder pessoal, né, e não deixar que esse poder pessoal ele seja aviltado, né, que a gente possa ter essa empatia com o outro, escutar o outro. Isso é mesmo transformação, né? Eu fico muito emocionada do Tributo a Elas existir, porque eu acho que é uma forma cada vez maior da gente entender que mesmo que a realidade mostre pra gente coisas que, sei lá, são excludentes, né? A gente não se sente representado, não vê as coisas que a gente gostaria, que a gente pode perfurar esses discursos, a gente pode perfurar todos esses discursos e criar novos discursos, né? Mudar o olhar, decolonizar o olhar, transformar esse olhar numa outra coisa e existir de uma outra forma. É muito nesse sentido, gente, é muito nesse sentido da gente poder existir de novas formas, mudar os nossos discursos, porque a mudança ela vai acontecer se a gente também fizer as nossas mudanças pessoais e perceberem vocês, seja o que vocês fizerem, que esse poder pessoal ele é poderoso e que quando a gente se junta, cria redes, cose as nossas redes ali, ó, as fiandeiras, né? A ideia de memória como fiação, né? Que os fios de memória da Margarida que chegam para a gente até hoje, no Maria Valéria, por exemplo, que eles não sejam esgarçados, que eles sejam reforçados nos nós, ou que eles costurem novas histórias, as nossas histórias. Então é um desejo muito grande de existir e de, como é que eu vou dizer? Além de existir, de poder entender as outras existências, de poder compreender as outras existências e respeitar as outras existências. Então que a gente pegue esse empoderamento e essa sororidade. E aqui, gente, sororidade no sentido de, assim,
A gente não tem que amar todo mundo, tá? Tá tudo bem não amar todo mundo. A gente tem que respeitar. A gente tem, como diz Bell Hooks, que criar essa sisterhood, né? Essa irmandade, pra gente não colapsar. Então, é pra gente se respeitar, no melhor sentido da palavra, sororidade. Fico emocionada, né? Porque, de fato, sororidade vem de sorori, é uma palavra portuguesa, né? A Flor Bela Espanca já usava, né? Eu acho que é isso, Flávia, eu tô errada? Mas eu acho que não. Eu acho que já se usava bastante a palavra sororidade, né? E é isso. Queria agradecer. E queria agora convidar para nossa conversa, muito grata que estou, a Maíra e a Ediara. Boa tarde, gente. Com muito prazer também, muito prazer eu sinto de estar numa mesa, né, mediando uma mesa sobre literatura na Procuradoria da Fazenda. Então, unindo, a bem da verdade, duas paixões, né? O trabalho e algo que me encanta tanto, que eu acho que é a possibilidade e as possibilidades dessas escritas, né? E como que é rico e como pode ser rico, como pode ser engrandecedor. Gostei demais das duas apresentações. Flávio não conhecia nada sobre escrita conventual. Para mim foi uma agradável surpresa saber que a gente tinha mulheres há tantos e tantos anos resistindo, por que não, né, através da escrita. E me lembrou a mediação que a gente também precisou, mas aí na contemporaneidade, da autora Carolina Maria de Jesus, que escreveu, né, O Quarto de Despejo, que foi um dos livros mais vendidos e mais traduzidos, né, do país, e era uma escritora favelada, negra, pobre, que passava fome, que escrevia sobre, né, sobre seus diários, né, sobre esse contexto de privação absoluta, né, onde faltava o básico para ela e para a família, e ela precisou da mediação de uma pessoa de classe média, que era um jornalista chamado Audálio Dantas, que a tornou conhecida. Oi, Pilar, desculpa. Audálio nos deixou recentemente, né? Deixou recentemente, mas se não fosse o Audálio, eu não sei se a gente conheceria Carolina Maria de Jesus hoje. Então, enfim, que é tão importante, né, para os nossos estudos, né, Pilar? Quando a gente estuda, né, os marginalizados. Não, então, na verdade, assim, eu coloquei ela de novo, Maíra. Colocou ela de novo. Pois é, não, a gente não tem como se furtar, né? A gente tem que incluir mesmo, tem que inserir por tudo que ela foi, por tudo que ela representa, mas ela precisou, em alguma medida, de uma mediação, né, de um jornalista que a trouxesse para o meio, que chancelasse, que avalizasse, da mesma maneira como a freira estudada pelo Flávio, Margarida. E me causa, assim, uma certa estranheza também pensar que a gente tem autores de renome e que não conseguem publicar, ou que têm incrível dificuldade para publicar, né? E para que escrever se você não for lido? Então, pensando especificamente, eu já tive a oportunidade de conhecer a Conceição Evaristo e sentar com ela para almoçar no Rio de Janeiro, que para mim, assim, foi uma honra, né, tamanha. E ela dizendo que os primeiros livros que ela publicou a deixaram pobres, porque ela bancou a publicação. Então, não fosse tirar o dinheiro do bolso para poder publicar, ela não teria conseguido se inserir, né, nesse sistema literário, né, que o escritor é uma ponta, mas além dele tem editor, tem leitor, enfim, tem os prêmios que a gente estava falando aqui, né, enfim, Academia Brasileira de Letras, é uma chancela também. Para mim também não importa muito, mas assim, é uma chancela, é importante ter um nome lá, né? Então, aí a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, é para o Flávio, se ele considera um ato de subversão essa escrita conventual, né, que foi objeto do estudo dele, e depois, para Pilar,
Uma outra pergunta, porque a Pilar também, no mestrado, a gente estudou a escrita de marginalizados sociais, né? Então, pessoas que estão à margem da sociedade, que escrevem, que produzem, que é uma literatura, enfim, que até se questiona, né? O caráter literário, porque tem muito de realidade. Oh, que bonitinho! Porque tem muito de realidade nela. E aí, o que eu queria também perguntar para a Pilar, mas aí para o Flávio também, que é essa baixa, e aí pensando especificamente no feminino, tá? Essa baixa representatividade das mulheres, né? E nos livros, nas obras publicadas, o que a gente perde com a pouca inclusão e o que a gente ganha se houver um fomento a uma maior inserção das mulheres nesse meio? Então, são esses dois questionamentos. Para o Flávio, se ele entende que essa escrita é em parte subversiva, se há uma subversão pela escrita, e para os dois, eu acho que é um jogo de ganha e perde, entendeu? O que a gente perde não incluindo e o que a gente ganha se a gente trouxer, né, essa maior inclusão feminina. Eu vou ter mais questões depois, mas por hora são essas. Obrigada. Você quer começar, Pilar? Eu posso, eu só peço desculpa se um dos meus gatos passar aqui na frente. E não, peraí, que tá tocando o sino, gente. A Margarida, a igreja resolveu tocar o sino, a Margarida tá aqui. Eu acho melhor você começar. Tá, vamos lá. Eu acho que a gente perde... o que a gente perde? Eu acho que a gente perde muita coisa, Maíra, te respondendo. A gente tem tanta coisa ruim que foi publicada e ganhou coisas ruins, né? Então, sei lá, o fato de elas não terem sido publicadas, qualquer que seja o texto, a gente perde muito. Agora eu vou voltar só um pouquinho. Eu achei muito interessante a escolha do tema de literatura feminina e não literatura feminista, para o meu caso. Né? O meu caso é o seguinte, a minha freira, por assim dizer, né, ela estava num ambiente de muito controle. Né? Volta e meia, os confessores liam o que ela escrevia. Então, foi aquilo que eu falei, eu não sei o que ela quis passar para a gente. Talvez ela quis passar essa ideia de que realmente tem um homem aqui me maltratando e eu passei por tudo isso até chegar no meu desejo final. Né? Mas eu acho não, né? Eu segui uma corrente de estudo e minha professora, ela rema contra a maré, assim, ela briga um pouco com professoras de Lisboa, que é uma literatura feminina de fato, sabe? Uma feminina porque foi escrita por uma mulher no momento que ela era muito controlada por homens. Então, é feminina nesse sentido. Não sei se eu faço me entender, assim. E eu acho que a gente só tem a ganhar, né, nessas publicações, pelo fato daquela luta que a gente falou mesmo, né, daquele embate, né, como é que é o punho cerrado, né, da Angélica, não é isso? Que inclusive é muito lido em Portugal, né? A gente trazer mulheres para o cenário, né, literário desde aquela época, se já é uma dificuldade a gente trazer agora com leituras com obras contemporâneas, era aquilo que a gente estava conversando, não é, Pilar? Gente, se é tão difícil trazer mulheres escritoras, personagens femininas, agora, né, é aquilo. Imagina em 1625, em 1616, em 1652. É surreal. Então a gente só tem positivo nessa situação. O sino parou. Sim, também acho. Eu acho que a gente perde muito porque a gente perde de diversidade, a gente perde em representatividade, né, das pessoas, porque o que eu ouço muito, principalmente de alunos mais jovens, né, eu não gosto de ler não, professora, porque esse negócio aí é muito difícil, porque é muito distante, né, é muito longe da realidade. Mas existe uma série de outras literaturas que são feitas que se aproximam dessas realidades porque as pessoas leem e falam, olha, não parece comigo, né? Parece que sou eu que estou escrita aqui nesse livro. Então, eu acho que também tem isso, tem a questão de representatividade de diversas formas, e aí eu amplio mesmo o debate, né, da questão racial, da questão da sexualidade. Eu acho que o mesmo tanto que se perde é o tanto que se ganha, sabe? No sentido assim das coisas que se perde, das coisas que se ganham, eu acho que são coisas muito parecidas assim. E
E não sei, tem um poema, eu vou fazer um jabá, hein? Pode? No meu livro Brichisma, que é o Como Quem Compõe Música no Inferno, que eu falo isso, qualquer homem medíocre vende mais livros do que eu. Gente, desculpa, tá? Não tô querendo falar assim, mas é verdade, tem muita coisa medíocre que é publicada. É publicada não só porque é homem, mas tem uma questão do contexto geográfico também. Quem está no eixo Rio-São Paulo tem muito mais facilidade de publicação do que quem está no Centro-Oeste, quem está no Norte, quem está no Nordeste. Existem vários mecanismos, né, desse jogo de poder que faz com que as pessoas elas tenham mais dificuldade de ser publicada. E veja bem, a Conceição Evaristo, gente, sabe? Primeiro que eu fiquei chocada que você almoçou com ela, mas assim, ó o sonho. Mas assim, quando a gente para pensar em quem é a importância da representação da figura da Conceição Evaristo hoje, é inacreditável, né? Mas para isso que também precisam existir editoras como a Malê, como a Palas, e como outras escritoras que publicam essas pessoas que estão um pouco fora da norma, mas ainda assim editoras com um viés muito mais independente, né? São editoras menores. Eu não gosto muito da palavra independente, mas com essas perspectivas de serem menores, terem menores tiragens, né? Hoje em dia, gente, você publicar, as pessoas falam, quanto é uma tiragem? Um livro que vende muito, muito, ele vende 500 exemplares. Fora das grandes editoras. Um livro que vende muito, ele vende 500 exemplares. E, curiosamente, a maior parte dos escritores da chamada literatura marginal periférica, que é essa literatura que tanto a Maíra quanto eu estudamos, conseguem atingir, às vezes, isso ou mais do que isso de vendas, porque eles circulam ali no seu pequeno microcosmos, e a literatura marginal periférica tem um público muito assíduo, né? Tem um público muito que consome, e aí é muito engraçado, né? Foi o Buzo, Maíra, que disse isso? Acho que foi o Buzo, não, foi o Sérgio Vaz que disse, né? Que o poder, que as pessoas achavam que eles iam morrer de beber no bar e eles estavam fazendo sarau e literatura de qualidade, né? Então eles usam esses espaços públicos ou o espaço do bar para se apropriar e fazer literatura. Então é uma visão bastante classista pensar que essas pessoas não fazem, elas fazem muita literatura, né? E isso fala muito sobre as coisas que a gente está conversando. Foi o Sérgio Vaz, ele fundou a Cooperifa, né, em São Paulo, não sei se os colegas conhecem, e é um movimento de empoderamento, né, dos habitantes das periferias de São Paulo, num lugar completamente inóspito, perigoso, e trazer sarau para um bar. E um bar que, durante a semana bêbado, enfim, tem família, tem criança, tem, enfim, né? E eles têm um movimento que vai além do bar, né? Que vai para as escolas. E as crianças e os adolescentes percebem que a literatura, ela não é só a alta literatura, né? Ela não é só o cânone literário mega estabelecido. Ela pode ser também o seu vizinho do lado, que fez um poema, que o poema te tocou, conversa contigo, né? Fala mais a você do que Machado de Assis, por exemplo. Nada contra Machado de Assis, eu acho ele um grande e é um mestre, né? Mas a realidade também pode ser literatura, né? Então, pode ser, né? Eu vou aproveitar esse gancho, assim, de publicação e obras, e até o gancho do que o Flávio falou sobre o que se fala quando a gente fala em literatura e mulheres, em uma literatura feminina, em uma literatura feminista, e nesse meio, nessa discussão, eu citaria uma literatura para mulheres. E por que eu falo isso? Porque esse espaço de uma literatura para mulheres, por muito tempo, e certamente até hoje, é utilizado para que se coloque, inclusive, o que as mulheres devem ler. Então, o nosso foco hoje na palestra foi as mulheres que escrevem, mas na nossa preparação a gente pensou muito sobre as mulheres que leem, o que as mulheres leem. E, assim, aqui no Brasil tem um dado histórico e de publicação muito interessante, que até que me trouxe foi uma amiga, eu não conhecia, mas que, por volta de 1920, as mulheres começa a existir uma demanda feminina por leitura. E aí o mercado editorial vê isso e
se lança, nesse contexto, uma coleção de livros chamada Biblioteca para Moças, Biblioteca das Moças. E foi uma coleção que circulou entre 1920 e 1960 e que traz justamente essa ideia. As mulheres podem ler. Primeiro que já começa no podem ler, né? Como o Flávio falou, que é uma literatura autorizada, é mais uma conduta autorizada, em geral, por vozes masculinas, né? Como aconteceu com a Margarida. Mas, assim, elas não podem ler qualquer coisa. O que a gente quer que elas leiam? A gente quer que elas leiam o que elas precisam fazer no dia a dia, cuidar bem da casa, cuidar bem do casamento, gerir o ambiente doméstico. Então, nesse contexto, essa publicação, inclusive, os autores de maior sucesso nessa coleção é um casal de autores que assinavam, um casal de irmãos franceses, um menino e uma menina, que assinavam por M. Deli. E só aí a gente já tem um homem que vai ser um dos que mais publicam por essa coleção. E, em geral, os enredos das histórias eram sempre esses. Um nobre rico que se envolve em tramas muito complexas com uma plebeia pobre e tudo se resolve num casamento feliz, que é o espaço em que a mulher e que toda a sociedade acabava por ter que se realizar, né? O casamento como uma esfera de redenção da mocinha, né? E o curioso é que essa publicação, ela ocorreu entre 1920 e 1960, e ela tentou ressurgir nos anos 80, e foi um grande fracasso, ao contrário do grande sucesso que se teve no início do século. E por quê? Porque a gente, nesse meio do caminho, passou por revolução dos métodos contraceptivos, revolução feminina, contra a cultura, muita coisa aconteceu, e hoje as mulheres têm muito mais possibilidade de escolher o que ler. E acho que esse escolher o que ler é o que a gente trata aqui também. E o curioso, eu acho, assim, pelo menos na minha pesquisa que me chamou a atenção, foi o seguinte: a gente vê uma coisa como essa, que é um grande marco da literatura dita feminina, né, que a gente vai usar como termo de literatura para mulheres, entre aspas, e nesse meio do caminho, como a Pilar e como o Flávio diz, as mulheres encontraram espaços. Nesse meio do caminho, tem uma autora chamada Elinor Glyn, ou melhor, é o pseudônimo de uma autora que é uma das precursoras da ficção erótica para mulheres. Então, olha como é que a gente achou espaço para isso, gente? Eu fico me perguntando, assim, fiquei muito curiosa até de ler esse livro. E também... Oi? Só no gancho da literatura de autoria feminina, na década de 70 a gente teve a publicação de 2 antologias, né? Muito Prazer e Muito Mais Prazer, que eram antologias eróticas. E justamente por isso que você está falando, um caldo da questão do feminismo, né? Da onda, principalmente da onda de 70, né? Do feminismo. Exatamente. E aí, pensando sobre isso, eu pego também um outro gancho, que você falou do clube de leitura. Clube de leitura como espaço de existência. E eu gosto muito de ler, então, eventualmente, fazer parte de um clube de leitura, e a gente tem até um formado por colegas, assim, que é super interessante aqui, que eu até faço parte, é um grande prazer, aproveito até para fazer uma homenagem a elas publicamente pela iniciativa. Assim, eu pessoalmente integrei uma coisa dessa não como ato subversivo, revolucionário, apenas, eu gosto muito de ler, vou fazer parte. E nesse meio do caminho, eu descobri tanta coisa, e a gente descobre que literatura é um espaço libertador. E na fala da Pilar, que ela fala que é um espaço, inclusive, de autocuidado, que lembra que a gente pode fazer o que a gente quer, traz grandes exemplos. E nesse contexto, eu lembrei também que naquele livro Feminismo é para Todo Mundo, a Bell Hooks fala que o início do movimento feminista começa com uma espécie de grupo de terapia. Mulheres que se reúnem para expor suas fragilidades, expor suas próprias violências, e ali elas encontram força. E aí o movimento ressurge como um movimento que propõe coisas, que quer espaço de intervenção, mas que esse espaço era são uma espécie de rituais de cura. E acho que clubes da leitura certamente proporcionam coisas como essa, assim, é muito interessante você ler, descobrir que no meio do caminho tem uma Júlia Lopes de Almeida, que nem era a mais revolucionária de todas, mas que já traz uma mulher muito mais ponderada no espaço que ela tinha ali, que você diz, nossa, como é que ninguém sabia dela, eu pelo menos não sabia, e a gente trazer esses espaços como movimentos importantes, né? E a par disso, eu li uma coisa interessante da Pilar, que é por isso que eu peguei esse gancho, que ela fala do espaço do corpo, voz e resistência.
e como um espaço de desconstrução feminina. Assim, se ela pudesse, eu queria que ela tratasse um pouquinho mais disso, que eu achei super interessante. Até porque, em geral, quando a gente pensa em corpo, e você falou até da descolonização dos corpos, do movimento colonialista no Brasil como invasão de terra e de corpos. E me parece que você usa essa mesma concepção para falar da literatura, do espaço do corpo na literatura. E isso foi uma coisa assim, que se você puder falar, eu fiquei muito curiosa. Achei, assim, super interessante. Corpo, Voz e Resistência é o nome da minha dissertação de mestrado, que eu estudava justamente essa questão do corpo mesmo na literatura, mas o corpo é engraçado, né? Porque o corpo, ele mesmo quando ele está em silêncio, ele fala, porque os seus olhos, né, as suas expressões, às vezes você não diz alguma coisa, mas quando você está em silêncio, você ainda produz algum tipo de fala, de discurso. Os corpos, né, no Brasil, a ideia de corpo dissidente, né, que seria o corpo da mulher, o corpo das minorias sociais, ele está muito atrelado mesmo à questão da colonialidade, porque a nossa história, e aí aviso de gatilho, a nossa história começa mesmo com um estupro, né, com uma grande violência. E a Sueli Carneiro, que é uma estudiosa aqui do Brasil e bastante ligada a Bell Hooks, ela diz que a apropriação do corpo das mulheres pelos vencedores é uma forma de subjugar esse povo. Então, a apropriação dessas mulheres também foi uma forma de subjugar esse corpo. E isso vem sendo reiteradamente colonizado ao longo da nossa história, né? A gente sabe que nossos corpos são interditados, né? Da maneira como a gente se veste, né? Que tem esses estereótipos, até a maneira como a gente performa, você tem que ser contida, você não pode rir demais. Isso também aparece nos textos, né? E essa necessidade, hoje em dia, de cada vez mais as mulheres romperem com isso e assumirem os seus próprios corpos. Porque a gente tem aí o mito da beleza, por exemplo, né? Que é toda essa questão de como você tem que se portar, que é uma questão também que fala sobre trabalho, né? Hoje a gente tem muitas pesquisas sobre isso, particularmente. Tem uma pesquisa muito especial e muito importante, e eu aconselho, acho que todo mundo deveria ler, que se chama O Caliban e a Bruxa, que é um livro de uma pesquisadora chamada Silvia Federis. Ele está, inclusive, você consegue achar o PDF dele. Depois a gente poderia até, de alguma forma, colocar o link disso. O PDF dele está disponível no site do coletivo feminista que fez a tradução, que é o Sicorax, que a professora Federis, ela vai fazer um apanhado histórico sobre como a apropriação do corpo das mulheres foi importante para pensar a própria questão das sociedades capitalistas. Por quê? Porque as mulheres, elas eram esses seres meio xamânicos, né, que tinham a ver com a natureza, que tinham uma certa liberdade, e como que a coisa da terra, né, foi sendo uma necessidade, foi havendo uma necessidade de controlar esses corpos, porque as mulheres, elas eram tidas como incontroláveis, né, a sexualidade feminina como uma coisa muito incontrolável. E aí apropriar o corpo da mulher para poder apropriar a questão da sociedade. E isso por quê, Diara? Porque a gente gera filho. E filho é força de trabalho. Então, havia uma necessidade lá nos primórdios, na Idade Média, de controlar esses corpos para poder controlar essas forças de trabalho, que se repete na colonialidade. Por isso que as pessoas chamavam as mulheres de bruxas, porque elas... Eu estou fazendo uma coisa bem resumidamente, tá? De uma forma bem simplista. Porque elas não queriam ou não tinham interesse em aceitar essas coisas da noite para o dia, o seu corpo é minha propriedade, né? Então, existe até hoje uma noção de que o corpo feminino é uma propriedade. Uma mulher, quando ela, sei lá, leva uma cantada, é porque a roupa dela estava deixando, né? Tipo, por que ela saiu com essa roupa de casa, né? Uma série de coisas, do mais simples até o mais complexo, dentro do que a gente vive, fala desse corpo. E a ideia hoje... Do corpo da mulher escrava também, né? Do corpo da mulher escrava. De mão de obra. O corpo da mulher indígena, né? Quando os portugueses se apropriam dos corpos das indígenas, é para dizer, olha, nós temos as suas mulheres, nós temos os seus futuros filhos, né? Tipo, a sua descendência, né? Nós estamos nos apropriando aqui
do que é seu. Então é uma forma de subjugar, né? Subjugar essas populações, né? Que é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Porque a gente enfrenta diariamente a questão das pessoas, das mulheres negras, principalmente, que muitas vezes não são nem consideradas como mulheres, né? São desumanizadas. Então a gente tem uma série de mitos assim na história que reverberam hoje em dia, que fazem com que esses corpos ainda precisem lutar muito mais do que outros corpos para serem respeitados, para serem compreendidos. E aí tem uma série de escritoras que acho que a maior parte das pessoas que estão produzindo hoje estão questionando justamente essa necessidade de tratar como propriedade, né? Nós não somos objetos, somos sujeitos, né? E é engraçado. Eu achei muito interessante. Eu até te peço perdão aqui, porque eu não queria esquecer de dizer de jeito nenhum, que eu achei muito interessante que você falou assim, dos silenciamentos, que o corpo, ainda que silente, ele fala, e que a função é encontrar essas fissuras, encontrar onde é que um trabalho como o seu e como o do Flávio é encontrar o que é que foi falado e que às vezes passou despercebido, mas foi falado, sabe? Eu achei super bom. E tem uma coisa interessante, aí até mais com o Flávio mesmo, porque você negar a voz a alguém, você negar a voz a alguém é você negar a existência. Então a Margarida, ela também vai para o convento para ela poder ter uma existência, né? Me parece. Sim, o meu silêncio aqui era só de aprendizado, tá, gente? O silêncio de quem quer aprender muito agora. Assim, ela, a partir do momento que ela vai para o convento, é o momento que ela tem muito mais liberdade do que na vida secular, por assim dizer. Tudo passa pelo silêncio, né? O silêncio, até uma observação aqui, uma curiosidade, né? A professora falou, eu achei muito interessante. Na Bíblia mesmo, na nossa Bíblia, né, Maria, mãe de Jesus, parece que só 8 falas ao longo das aparições, ela só 8 falas. Então, o silêncio, de fato, né, vem passado, não é uma memória, ele está mais presente do que a gente imagina. O silêncio está presente na época de Antônio e Margarida, está presente hoje em dia. Tanto é que a Maria Valéria teve que fazer colocar aquelas palavrinhas, né, que as pessoas acham que elas são bobinhas, que não escrevem, que não fumam, não é isso, Pilar? Que é uma das coisas mais... Então, basicamente isso. E como a Margarida... A Maria Valéria, no Rezende. E como a Margarida era revolucionária até nisso, provavelmente ela mais leu que a Bíblia, ela só viu Maria falar 8 vezes, né? Ela, no caso, foi a minha professora que trouxe essa observação, né? Só quis fazer um gancho com a relação do silêncio, né? Os manuais de comportamento feminino, eles traziam muito essa questão do silêncio. O silêncio, as mulheres tinham que ser muito discretas, muito silenciosas, tanto no ambiente conventual quanto no secular. Eu digo isso mais em Portugal, foi o que eu estudei, né? Não estou querendo fazer generalizar de forma alguma, né? Foi o que eu estudei mais na minha área mesmo. Acho que com relação ao Brasil, a Pilar pode falar, ou deve só falar, é só ela falar, né? Mas o silêncio é algo que vai se perpetuando no tempo. Flávio, eu não quero falar sozinha. Eu quero te ouvir também. A gente, inclusive, já falei sobre isso, que eu acho que é super importante. Os homens também, se aliarem e serem também pessoas importantes nessas lutas, assim, eu acho bem especial, na verdade. Eu fiquei muito emocionada quando eu comecei a ver a sua pesquisa, porque eu falei, gente, a mulher, meu pai. E eu acho que a Ediara falou uma coisa importante. Ela deve ter lido a Bíblia e talvez ela deve ter pensado, gente, quanto silêncio, né? Será que também, de alguma forma, talvez não consciente, também perfurar esse silêncio, porque ainda assim, dentro do ambiente religioso, imagino eu, as freiras não devem ter as mesmas, sei lá, situações que os padres. Também deve ter algum tipo de diferença. Não imagino que seja totalmente igual, mas também não posso falar sobre isso. Tem uma hierarquia, né? Tinha a abadesa, né? Tinha as mestres de preladas e tudo. Também tem uma hierarquia dentro do convento, né? Não sei hoje em dia, mas pelo menos naquela época
eu posso afirmar que tinha, né, uma responsável, e os confessores, mas elas estavam sempre subjugadas por uma figura masculina. Então tinha a abadesa, mas elas acabavam que tudo era em torno do masculino. Eu acho que eu queria indicar, desculpa, Pilar, para que eu estudei a Antônia Margarida de Castelo Branco, mas é muito importante, né, como conhecimento, como conhecer uma mulher fantástica, que eu já falei para você, a Sor Juana Inês de la Cruz, né? Quem nunca ouviu falar na Sor Juana, para um pouquinho e pesquisa, né? Há algumas pessoas que estudam que falavam que ela era lésbica também. Algumas visões, né? A minha professora, ela foi aquilo que eu falei, ela não achava muito, ela achava que era mais uma outra visão, mas vamos dar, né? Vamos dar voz também a essas pessoas que também acham, né? Que também estudam dessa forma. Mas procurem saber um pouco mais sobre Sor Juana Inês de la Cruz. E eu acho que o Flávio e a Pilar, se tivesse combinado, não dava tão certo, porque eu acho que não seria nem arriscado a gente dizer que, assim como a Pilar começou a falar dizendo, se você pergunta numa sala de aula, provavelmente ninguém fecha uma mão de autoras lidas. E o Flávio, a primeira coisa também que ele falou foi, o que me chocou foi que a primeira pergunta da aula foi, quem conhece isso aqui? Ninguém conhecia, nem mesmo os portugueses. Então, esse desconhecimento e eu acho até que isso é um aspecto importante, porque essa transcontinentalidade das causas femininas e das causas feministas, da opressão de um modo geral, né? Que se exprime que a gente está tratando de uma coisa tão específica como literatura de convento e de aspectos tão gerais quanto literatura feminina, lato sensu, e partem do mesmo pressuposto. A gente não se conhece, né? De quem a gente está falando. Isso, total. Eu queria só falar uma coisa, que deixei passar, mas em Brasília existe também um movimento muito intenso de slams, e aí eu gostaria de indicar o nome de uma escritora muito incrível, que chama Meimei Bastos. Depois, se vocês quiserem procurar saber e conhecer, é uma autora incrível. É só porque eu deixei passar. Meimei Bastos. Meimei Bastos. Bom, Maíra, eu queria chamar a atenção de um outro aspecto aqui que eu achei interessante. O Flávio falou isso mais en passant, mas a Pilar mencionou de uma forma mais específica, que é essa parte das interseccionalidades, né? E numa parte da fala que ela diz que a gente tem que, eu não sei se foi da fala ou se foi da nossa conversa prévia, eu posso até estar misturando, mas que a gente precisaria enegrecer e americanizar o feminismo na literatura. A gente pode até tirar a literatura e virar o feminismo, a gente pode colocar na literatura, no trabalho, em todas as esferas. E me parece também que tem uma relação muito grande com a coisa que você falou da descolonização, porque quando eu li esse livro do feminismo da Bell Hooks, uma coisa que eu nunca tinha realmente parado para pensar, dentre várias das que ela falou, mas que essa foi surpreendente para mim, foi que ela fala da necessidade de descolonizar o próprio feminismo. Ela diz o seguinte, o feminismo americano, pelo menos, se deu para si uma titularidade de um super movimento que ia salvar todas as mulheres do mundo. Era um movimento que sabia definir as pautas, que sabia o que era importante para todas as mulheres do mundo e que ia capitanear essa luta. E ela diz, é a mesma coisa do que aconteceu com as ondas colonialistas, com a seguinte onda neocolonialista, e que a gente precisa tirar isso daqui. E quando você fala em enegrecer e americanizar, eu não consigo falar isso, mas é uma forma também da gente descolonizar o que os homens fazem em relação às mulheres e o que as próprias mulheres fazem, né? De a gente ter um cuidado grande de lugar de fala, que foi um aspecto muito pontuado aqui na apresentação, de saber colocar o lugar de fala e saber dar fala a quem precisa ter fala. E a literatura parece como um grande espaço que possibilita isso. Daí a importância de que as mulheres escrevam, de que as mulheres leiam. E, por óbvio, não só leiam exatamente mulheres e coisas sobre mulheres, mas que elas leiam e que elas se apropriem disso. E que leiam, sim, também coisas escritas por mulheres, porque a gente, assim, parece até meio infantil falar isso, mas é onde você se encontra, é onde você entende que existem pessoas igual a você, até questões de compartilhar violências. E eu falo isso por experiência do próprio tributação a elas, assim. Que eu acho que boa parte das mulheres da PFN teria alguma situação profissional de desconforto, minimamente, assim, para dizer o mínimo.
E quando você ouve outras pessoas dizendo isso, não, eu já passei por isso no fórum, eu já passei por isso em reunião, eu já passei por coisa do gênero, é meio triste, mas socializar tristeza também é muito fortalecedor. Pelo menos é o que me parece, sabe? É também um espaço de descolonização, me parece também, sabe? E curativo, né? E é algo curativo da gente elaborar junto. Esses conceitos realmente não são meus, adoraria, mas não são. Enegrecer o feminismo é o conceito da professora Sueli Carneiro, e aí eu aconselho realmente quem tiver interesse procurar, que é uma mulher incrível. Foi ela que criou o Ele é 10, né, que é um portal super importante sobre cultura negra. E americanizar o feminismo foi um termo cunhado pela professora Lélia Gonzalez, que é uma professora incrível, que, gente, ainda bem que ela está sendo resgatada agora e as coisas estão voltando, porque eu acho que também tem isso, né? A gente tinha dificuldade de acesso aos textos, porque essas coisas eram publicadas em livros que depois se esgotavam, a gente não conseguia acessar. A gente está vivendo um momento muito produtivo de conseguir ler autoras estrangeiras, mas também conseguir resgatar autoras brasileiras, né? E esse livro que a Ediara falou, O Feminismo é para Todos, eu acho que todo mundo também tem que ler, é uma leitura super gostosa. A Bell Hooks, ela é, assim, muito didática, então eu acho que é gostoso de ler, sabe? Porque também tem isso, às vezes as teorias elas são difíceis da gente entender, né? A gente lê 300 vezes, quer fazer clube de estudos, porque a gente não consegue compreender alguns conceitos. E tudo bem, eu acho que acontece, tá tudo bem. Mas eu gosto também quando fica um pouco mais fácil a compreensão, porque você fala, é isso, gente, né? Tipo, parece que acende uma luzinha na cabeça. Você fala, nossa, é isso. E a Bell Hooks, ela faz isso com muito poder. Eu acho que é isso, a gente... E aí você fala de conhecer a nossa realidade, mas conhecer a realidade da outra, né? Sim. O que você acha? Eu fico olhando, eu não sei muito para onde eu olho, gente, desculpa, eu olho para cá onde está a foto do coleguinha. O que você acha, Flávio? Queria te ouvir. Não, nesses aspectos eu prefiro não falar. São nessas horas que eu te falo, né? Que eu quero aprender, na verdade. Que eu tô assim, eu lembro da primeira reunião que a gente teve com a professora Valesca, ela já tinha indicado o Caliban e a Bruxa, né? E foi justamente um procurador que perguntou: olha, eu quero aprender um pouco mais, o que que você me indicaria, o que que você me colocaria para ler? E ela indicou justamente, né, algumas literaturas, e eu não sei se são de fácil compreensões, assim, de fácil compreensão. Eu teria que ler um pouco mais para poder falar sobre esses assuntos. Mas pode não ser também, viu, gente? Pode ser coisa difícil e a gente se desafiar, não tem problema não. A gente se vira, né? O Caliban é um livro que eu não acho ele difícil de ler, eu acho que ele é muito grande, e daí você tem que, tudo bem, se dar a oportunidade de demorar na leitura, né? Mas é um livro que outro dia eu achei muito engraçado, porque alguém falou pra mim assim, quantas vezes você já leu Caliban e a Bruxa Pilar? Eu sei que você já leu mais de uma, eu falei, não sei. Porque é um livro que toda hora eu pego ele e volto e vou... mas eu não acho ele tão, assim... Complexo, né? Porque às vezes a linguagem é difícil, né? Mas eu acho que a gente pode se desafiar também. Ô, Flávio, e assim, já que a gente está nesse contexto literatura para corrigir injustiças, eu acho que você foi injusto, porque a pergunta da Pilar foi: a gente tem que olhar para as outras, e você disse, não, eu não me sinto confortável. Como não? Você escreveu aquela dissertação emocionante, saiu de um lugar de fala, foi para Portugal e estudou uma mulher super interessante, porque entendeu que a vida dela podia trazer muito para o mundo, sabe? Estou aqui só reparando essa injustiça aí. Eu concordo. A questão é saber o momento realmente de ouvir, né? Aquela questão, o lugar de fala tem de ser respeitado, né? Mas eu fiquei muito feliz mesmo. A minha banca eram 4 mulheres, né? Minha orientadora era uma mulher. Foi fantástico trabalhar aquela. Que quem puder ler que seja a introdução do trabalho, assim, foi legal, Flávio, eu acho que se não fosse por você, eu jamais conheceria, assim, de verdade. Jamais mas essa é a história, Pilar. A gente não, é bem provável que a gente não conheça, né? É isso que a gente está discutindo aqui, né? Por isso que é o combate mesmo.
vamos conhecer, né? Pelo menos tentar conhecer, né? Porque não vamos deixar que seja esse silêncio que a gente conversou, né? Não vamos deixar que esse silêncio seja presente passados 400 anos. Né? Então, desculpa o telefone tocando, mas é isso, vamos dar voz a essas pessoas que escreveram há tanto tempo, mas estão presentes por meio de palavras. Né? Então, é isso. Gente, eu queria fazer uma última colocação. Eu acho que a gente já está partindo, né, para o encerramento aqui do evento. Tem um crítico literário bastante famoso, certamente Pilar e Flávio conhecem, mas eu não sei se os outros colegas conhecem, o nome dele é Antônio Cândido. E o Antônio Cândido, ele tem um texto que, para mim, ele resume, eu acho que tudo o que eu entendo por literatura. O texto é pequeno e o texto se chama O Direito à Literatura. Então, ele une... Ele parte da premissa de que o acesso e a fruição à literatura é um direito básico do indivíduo, assim como aqueles direitos que a gente tem que ter para poder sobreviver propriamente, né? Então, ele focaliza o texto sob dois vieses, né? Então, eu vou ler só um pedacinho dele, vai ser bem pouquinho, e aqui ele já conclui, né? Eu acho que é um texto que ele pode ficar aí para os nossos futuros diálogos, né? Então, se a gente quiser dialogar mais sobre literatura no futuro. Aí ele conclui: primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade universal, que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade. Por quê? Porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição de direitos ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro, ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. E eu acho que é disso, né? É disso que a gente tratou aqui também, em alguma medida. E quando ele fala desse direito à literatura, ele está focando o leitor, né? Ele não está focando a escrita, ele está focando quem lê e em como isso humaniza e torna a gente maior, né? Torna o leitor maior. Então tem a ver também com o que a Ediara falou, né? Que é esse público leitor, enfim, o trabalho que a Pilar também desenvolve em São Paulo agora, em Osasco. Então eu não queria deixar passar, porque eu acho que esse texto ele é muito relevante para a gente que é do direito em especial, porque a gente às vezes se esquece de tentar unir as duas coisas, né? E tem como unir, né? A literatura ela pode visibilizar muitas situações de restrições de direitos, né? Ela pode nos fazer abrir os olhos para situações, né, de vulnerabilidade social, e tem a ver com o que a gente está tratando. Então, eu, em nome da produção aqui, agradeço demais a presença do Flávio, a presença do Pilar, da Pilar e a oportunidade de poder discutir isso um pouquinho, que seja, e chamo, acho que a Herta, né, Ediara? A gente chama a Herta para a Herta fechar aqui o evento. Verdade. Oi, gente. Acho que o debate foi muito bom, viu? Só elogios aqui. E foi uma viagem ao longo do tempo. A gente foi aí lá para trás, séculos atrás, e foi passando assim pelo futuro, pelo presente, pensando no futuro, o que a gente pode fazer em relação ao futuro, né? O que a gente pode fazer a partir de agora. A gente teve uma roda de conversa também no Conecta, que a gente discutiu muito isso, sobre o quanto a gente dá importância às escritoras, né, mulheres, se a gente busca os livros delas ou não. E eu lembro que também dos filmes, já que a gente está em época de filmes, buscar filmes que tenham personagens fortes, femininas, que tenham histórias femininas também. Há essa luta também de Hollywood, né? Recentemente, a atriz, né, daquele filme Legalmente Loira teve que criar uma empresa só para isso, só para produzir filmes com personagens femininas fortes, porque a gente não tinha, assim, em Hollywood muito isso. Os negros também estão nessa caminhada, porque muitas vezes eles são relegados a filmes de escravidão. A gente sente falta dos filmes com negros fortes e coisas. E
Tá bom. E aí dá um tchau aqui com a minha filhinha. Tchau. Que o futuro esteja aí com elas, né? Com as meninas, que elas leiam mais. Eu também estou preocupada com ela, essa questão, os livros que ela está lendo ou não, né? O que envolve. E sempre quero que ela leia essas coisas, porque eu acho muito importante. E agradecer pelo futuro, né? Pensar aí no futuro, o que a gente vai fazer. Essas pequenas leituras e leitores. Obrigada a todos. Acho que eu passei a palavra para vocês se despedirem, para dar o seu beijo aí, seu até logo. O Flávio, se quiser começar aí dando sua despedida. Sim, eu só tenho a agradecer por a oportunidade do espaço, né, de participar do tributo a elas, né, consciente, né, eu gosto de frisar isso, repetir, né, consciente do espaço de fala, de querer sempre aprender, e agradecer pelo espaço de poder passar um pouquinho do meu trabalho. Não é fácil, foi um trabalho meio denso, mas assim, a gente consegue reviver a Antônia Margarida, né, uma mulher que foi silenciada, mas está mais viva do que nunca, né. Obrigado mesmo a todas as mulheres que fazem esse projeto ir para frente, e é isso, é só agradecimento a todos vocês. Bom, eu quero também muito agradecer essa oportunidade de falar com vocês, de mostrar o meu trabalho, um trabalho bastante intenso dos últimos anos. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, no Facebook eu tô como Pilar Bu, no Instagram é Pilar Bu, só que com dois U's no final. E gostaria muito que vocês aparecessem por lá para a gente trocar uma figurinha. Queria muito agradecer a Maíra, a Herta, a Ediara e a todo mundo que fez esse evento incrível. E agradecer ao Flávio, porque eu também tenho consciência da importância dos aliados, da importância de homens incríveis. Então você, meu querido amigo, siga o exemplo do Flávio, seja como o Flávio. É difícil para a gente descolonizar o olhar, mudar as lentes, imagino que para vocês também, mas a gente consegue, né, juntos. Então, agradecer muito por te conhecer, Flávio, por conhecer a Margarida, por a gente poder interligar essas pesquisas que parece que não tem nada a ver, mas elas têm tudo a ver a princípio, né? A gente fala, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, e agradecer muito por a gente poder existir nesse espaço, né? Sempre agradecer pela existência, principalmente num momento tão difícil como esse, em que a existência está tão pesada, poder fazer um evento como esse, dar uma quenturinha no coração e saber que tem muita coisa para fazer, mas vai dar certo. E eu acho que hoje está sendo mais especial ainda, não sei se a Pilar e o Flávio sabem, mas hoje vai ser o último dia dessa plataforma do Conecta. Nossa. Então, a gente, infelizmente, vai perder a plataforma, ela vai voltar depois com um novo formato. Então, eu acho que a gente fecha aí com chave de ouro, né? Então, trazendo esse tema aí tão interessante. Obrigada, gente. Faço minhas as palavras de todo mundo. Agradeço, foi uma grande oportunidade participar desse sopro de momento tranquilo nessa quarentena, que a gente tem um monte de notícias ruins, permitir pensar nos livros e pensar nos livros como ferramenta de transformação social, para mim realmente foi muito, muito agradável, desde a reunião preparatória até ter que dar uma estudadinha para participar, e fazer isso hoje foi muito legal. Agradeço muito aos nossos convidados, as meninas que organizaram o evento, que convidaram, e deixo uma noite ótima para todos, um desejo de uma semana fantástica. E eu passo aqui, agradeço a última vez aí a Dábila, todo mundo que fica por trás aí das câmeras, que nos apoia, nos assessora, cuida dos nossos microfones, etc. Um abraço, um beijo aí, muito obrigada por esses meses de Conecta. E eu acho que esse momento foi ótimo para a gente fechar com chave de ouro por conta dessa questão, pela paz que trouxe, né, Diário, assim, por esse assunto trazer para a gente, assim, uma esperança, um sopro, assim, de algo além do trabalho, algo além dessa quarentena que deixou a gente preocupado, angustiado. Vamos ler, vamos procurar histórias de pessoas que estão passando por situações semelhantes ou com dificuldades como a gente, para ver se a gente busca força nessas histórias também, né? Foi bom, aí foi ótimo conversar. Agradeço demais o Flávio também, que trouxe todas esses detalhes, né, da história da Margarida, a Pilar também, a Maíra.
acho que foi ótimo esse fechamento com chave de ouro. Um abraço a todos. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.